E aí, pessoal, então vamos lá. A gente vai agora pegar uma sequência de aulas. Essa é a primeira da sequência de reações orgânicas. É um assunto bem extenso, tem bastante coisa. E é o ponto, vamos dizer assim, mais decoreba de todos que a gente vai enfrentar. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, prestar bastante atenção. Por quê? Nas reações orgânicas, elas não são tão preto no branco como as reações inorgânicas. Lá você tem assim, ácido, base, vai dar sal e água, acabou, tchau e benção. Então, na reação orgânica, elas são reações, na maioria das vezes, lentas, reações demoradas, que são muito sensíveis, por exemplo, ao meio. Você deu uma aquecidinha, você muda o produto. Você mudou aqui com um catalisador, acontece uma coisa, sem catalisador já acontece outra totalmente diferente. Você muda um pouquinho a concentração de um deles, já era. Então, ela é uma reação muito sensível. Muitas vezes você tem 3, 4 produtos diferentes que vão ser formados, espera-se isso, um deles vai vir em maior proporção, e a gente vai estudar caso a caso. Então a gente vai passar pelas reações de adição, substituição, eliminação, oxidação, redução, são pouquinhas, e a polimerização, que vai dar lá os polímeros, que para mim é a cerejinha do bolo, é o assunto mais interessante de toda a orgânica, né? Muito legal aquela parte. Substituição vai ser a mais demorada, com certeza. Adição eu acho que é a mais intuitiva de todas, por isso que a gente vai começar por ela hoje. Só que antes de começar eu queria falar um pouquinho sobre essa tela aqui que eu já comecei antes das reações orgânicas. Né? Para começar o papo, como a gente tem na química orgânica ela, toda molecular, né, uma situaçãozinha ou outra ali lá no sal orgânico, que a gente tem uma ligação iônica, a gente vai depender de quebra de ligação covalente. E quebra de ligação covalente nem sempre é tão rápido, tão simples. Essa quebra ela pode acontecer de duas formas, como está aqui embaixo. Né? A cisão heterolítica e homolítica. Basicamente é isso. Quando quebra ali aquele bastão, que na realidade é um par de elétrons que tem ali dentro, se os elétrons forem para uma espécie, essa espécie vai ficar carregada negativamente e a outra positiva. Beleza, aqui a gente vai formar um nucleófilo e um eletrófilo, inaugurando termos aí. Nucleófilo e um eletrófilo. O que é isso? A ideia é bem simples, tá? Eletrófilo é aquele cara que vai atrás dos elétrons. Então, ele, se for um reagente, ele é um reagente que vai produzir reações eletrofílicas pelo mecanismo eletrofílico. Ele vai correr atrás de elétrons, ele vai atacar a molécula principal pelos elétrons. E esse aqui, já que é negativo, ele vai atacar a molécula na parte positiva. Ele vai ser um nucleófilo, ele ataca o núcleo. Então essa que seria a ideia, beleza? Então esses termos vão aparecer de vez em quando. Quando a gente tem a cisão homolítica, a gente acaba formando os nossos queridos radicais livres. Normalmente essa formação de radicais livres, ela na maioria das vezes essa ligação quebra muito por radiação ultravioleta. É muito comum quebrar, não só por isso, mas a radiação violeta ela é bastante. Normalmente quando tem uma radiação ultravioleta é porque vai rolar uma cisão homolítica ali, em muitos casos. Ela quebra a ligação de forma igual, fica um elétron para cada um. Vai lembrar que o radical livre é uma espécie química desesperada para fazer uma ligação, vamos dizer que é uma espécie extremamente reativa. Então toda vez que a gente forma radicais livres, esse radical livre basicamente ele vai reagir com a primeira coisa que encontrar pela frente. Então dá esse panorama já inicial. Um termo que vai aparecer de vez em quando houver uma quebra, né, heterolítica, o carbono pode acontecer dele formar um íon. Ele pode formar um íon positivo e normalmente quando ele está ligado aqui a um metal, normalmente ele forma um íon negativo. São íons, né, um cátion e um ânion, mas como se trata de carbono, vocês não precisam se espantar quando vê o termo carbocátion. Então meio que eu tô a linguagem das reações orgânicas. Então chama esse carbono positivo de carbocátion. Então você vê que é carbocátion, que é isso? É um carbono na forma de cátion. Da mesma forma esse aqui vai ser um carbânion. Carbanion. Alguns autores eu já vi falando em carbânio. Carbânio, carbânion, que eu tô mais acostumado. Beleza? Então carbânion que eu vejo mais nos livros por aí, mas tem autor que chama de carbônio. Carbânio, isso não é tão... Tá tudo certo, né? Vambora. Então, só para vocês não se assustarem quando de repente aparecer esse nome. Carbocátion e carbânion. Belezinha? Bom, quando a gente estava discutindo lá propriedades orgânicas, químicas orgânicas, aí eu falei de basileus. Basileus basicamente está ali para explicar a basicidade, né? As aminas e as amidas são básicas,
porque elas têm um par de elétron livre disponível, disponibilizando para outra espécie chegar ali e utilizar. Então torna-se uma base de Lewis. Então eu posso falar, por exemplo, aqui, o nucleófilo ele vai ser uma base de Lewis. O eletrófilo ele vai ser um ácido de Lewis, porque ele está ávido por elétrons, né? Esse aqui é o conceito um pouquinho mais amplo do que os outros conceitos, tanto de Brown-St-Lowry quanto o conceito de Arrhenius. Então o conceito de Lewis é um conceito maior, né? É um conceito que abarca umas situações que os outros conceitos não atuam, como por exemplo Arrhenius, que é um conceito básico ali que só fala de H+, e o H-, esse aqui já fala só do elétron, não precisa nem ter H ou OH para poder falar em ácido base. Então o eletrófilo ele já entrou como uma espécie de um ácido de Lewis e o nucleófilo uma base de Lewis. Aí eu já estou entrando aqui na vereda dos mecanismos, né? A maioria das vezes a gente não vai precisar disso. Mas, por exemplo, eu fico muito preocupado com algumas questões que às vezes trazem esses termos e a pessoa fica totalmente vendido. Antigamente cobrava-se um pouco para ensino médio, para vestibular, esses mecanismos orgânicos. Hoje é mais ou menos, se o aluno está sabendo fazer meia dúzia de reação orgânica, já tá bom, né? O Enem é onde que o calo pode apertar mais, ainda assim, tá? A prova do Enem, acho que é de todas onde que a reação orgânica pode ter uma cobrança um pouquinho maior. A prova que eu já vi falando em carbocátion, aí era só identificar lá que tinha um carboninho com positivo, você já resolvia a vida. Agora, os mecanismos são muito complexos, gente. Então, assim, você estuda mecanismo até lá na graduação, você vai ver só mesmo bicho pegando fogo mesmo quando você vai fazer um mestrado lá em orgânica. Aí você vê que esses mecanismos são coisas muito maiores mesmo, né? O pessoal da farmácia também, quem gostar muito desse assunto aqui, de repente farmácia também é uma ideia a se pensar quem está estudando para o vestibular, beleza? Bacana. Então essas aqui são as ideias que vão aparecer de vez em quando. Quanto aos efeitos, por exemplo, lá na acidez, a gente falava de acidez, os grupos eletronegativos deixam os ácidos carboxílicos mais ácidos. Então a gente está falando na maioria das vezes de efeito indutivo, que é o cara que pode ter o efeito indutivo negativo e positivo. Ele pode puxar esses elétrons, como ele pode deixar esses elétrons disponíveis, no caso do efeito indutivo positivo. Temos o efeito mesomérico, que já está relacionado, onde tem duplas ligações conjugadas. Lembrando que conjugada é aquela dupla alternada, né? Isso aqui, por exemplo, seria uma dupla conjugada. Então, essas espécies que eu coloquei aqui, ó, a carbonila, aqui de novo aparecendo um grupo aqui já mais próximo da carbonila, né? O grupo acila, o cianeto, carboxilo, nitro, eles são grupos que atraem o par, fazem trocar essas posições aí, trocam esses elétrons, interagem bem. Seria o efeito mesomérico, está relacionado com o par da ligação π, não é qualquer elétron. O indutivo já é mais aberto, o mesomérico ele é mais específico, que ele é um efeito que vai atuar em cima dos pares, tá bom? Então, alguns momentos a gente vai precisar disso daí para abrir uns conceitos. Então, bora começar nas reações de adição. Como eu disse a vocês, é uma reação que é mais tranquila de todas, ela é bem intuitiva, não vai acontecer uma coisa muito bizarra, não. Então vamos começar falando da adição eletrofílica, onde você vai ter um reagente que vai atrás dos elétrons. E está muito claro aqui nesses dois exemplos. Na reação de adição, a gente vai ter a dupla, a gente vai ter a ligação π. Guarda sempre isso, adição quebra π, adição quebra π. Toda reação de adição está relacionada à quebra da ligação π, ou seja, lembrando que a ligação π é quando a gente tem a dupla e quando a gente tem a tripla. Então você tem a dupla, você tem a sigma e a π. Quando você tem a tripla, você tem uma sigma e duas πs. Então a adição gira em torno disso. Esse reagente vai atacar essa dupla ligação. E quando ele atacar, essa ligação vai se quebrar. Essa ligação aqui se quebrando, vou colocar aqui meio Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou botar igualzinho, tá ali, só que vai estar em vermelho. Tá isso aqui, né? Igualzinho. Quando eu quebrei essa ligação aqui, entre esses dois carbonos, esse R são espécies genéricas, esse hidrogênio vai entrar para cumprir a valência desse carbono, que agora esse carbono, cada um está com 3 ligações. Se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. Agora ele está capenga de uma ligação. Então o que vai acontecer? Eu vou trocar de cor aqui, peraí. Vou botar aqui o preto. Então vai entrar um hidrogênio aqui e entrou um hidrogênio aqui. Acabou. Tá aí. Isso aí é a reação de adição. Basicamente vai acontecer isso. Quebrou a π,
Esse carbono fica desesperado para fazer uma ligação. Esse reagente atacante aqui, né? Ele vai entrar ali, acabou, gente. Não tem muito estresse. Aqui, por exemplo, é uma hidrogenação. Então, posso pegar a cadeia comprida lá com várias duplas, enfio hidrogênio, que o hidrogênio vai sair quebrando essas duplas e vai entrar ali. Isso só vai acontecer com o hidrogênio, só vai acontecer essa hidrogenação catalítica, que costumam chamar, porque entra catalisador aqui no meio, fala hidrogenação catalítica, porque vai entrar hidrogênio. Pode acontecer também com a letra. Eu botei X2, que é o nosso X. Esse X pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Pode ser astato. Astato é raro, esquece astato. Ah, mas tem agora o outro elemento lá. São esses daqui. E olhe lá, por exemplo, com o flúor você não vai ver muito, porque o flúor ele é muito eletronegativo, ele sai destruindo a molécula, é muito pequenininho, ele vai com violência destruir a molécula. O iodo ele é muito volumoso, então ele torna essa reação aí extremamente seletiva. Então o iodo não é tão legal assim. O cloro e o bromo que vão acontecer bastante, tá? O cloro e bromo direto, cloração e bromação. Aqui eu já estou falando de uma relação de halogenação. Esses nomezinhos de vez em quando aparecem, mas eles são bem, ó, hidrogenação, porque foi com hidrogênio. Halogenação, porque com halogênio. O cara pode ser mais específico. Fluoração, cloração, bromação, né? Então esses nomes vão aparecer. O princípio é o mesmo aqui de cima, gente. Eu tenho a formulinha, ó, o H, aqui o R, o H e o R. Vamos quebrar essa dupla aqui, ó. Dá um trabalhinho, pegar aqui minha borracha. Peguei minha borracha, apaguei a dupla. No lugar dessa dupla, vamos voltar com a vermelha. Voltei. Vai entrar um X aqui e vai entrar um X aqui. Ó, X2. Na reação de adição não sobra nada, os dois se juntam e formam um só. É aquela reação de adição, aquela classificação que a gente vê lá atrás, classificação de reações, é isso aqui. Então tá ali bonitão, né? Os reagentes se juntam e formam um único, beleza? Continuando. Mais hidrogenação. Por que eu coloquei mais um exemplo? Porque aqui agora eu coloquei uma ligação tripla. Às vezes o cara pega algum lugar que aí só pode ser com um alceno, né? Vocês viram que aqui foi um alceno, quer dizer, você nem sabe que é esse R, né? Mas vamos supor que aqui seja um alceno, hidrocarboneto com uma dupla. Aí aparecer com tripla, a tripla eu não sei. Gente, ó, eu coloquei isso aqui, ó, quebra-pi. Se a adição quebra-pi, ela também vai acontecer para tripla. Então, ó, aqui eu tenho uma pi e aqui eu tenho uma pi. Se ninguém falar nada e te der exatamente o que aconteceu aqui, o que você vai fazer? Você repete, quebra logo as duas pis e vai sair enfiando hidrogênio aqui dentro. Ah, mas aí só tem aqui, ó. Entrou um aqui e um aqui. Já foi o H2, Rafael. E aqui? Continua colocando hidrogênio. Ué, mas pode? Pode. Existe um negócio chamado, você já aprendeu, chamado balanceamento. Aí você vem aqui e faz isso aqui. Ou, acabou. Resolveu. Você fez um balanceamento. Eu coloquei o OBS aqui em cima. Lê aqui, ó. O número de mols de ligação π, ele reflete exatamente o número de mols de quem está atacando. Então, se eu tenho duas ligações π, eu vou ter 2 mols de cada atacante. A não ser que a questão fez uma ressalva. Ela fala assim, ó, vai ter uma tripla e vai rolar uma monohidrogenação aí, ou seja, vai entrar só um mol de hidrogênio. Então ele avisa com todos, vai entrar só um mol de hidrogênio, tá? Por molécula. Aí você vai quebrar só uma. A de cima ou de baixo, tanto faz. Nesse caso, elas são iguais. Então, normalmente, se ninguém te falar nada, você vai fazer isso aí que eu fiz. Você vai quebrar todas, entrou ali. Aí, vai depender da questão. Às vezes a questão fala, ó, quebra só uma. Mas nesse caso é até difícil controlar. Você está no laboratório e vai sair quebrando todo mundo. Aqui com cloro, Cl2. Ah, mas aqui pode ser com cicleno também? Pode, é uma ligação dupla. Vai rolar da mesma forma. Quebrou aqui a dupla, entra um cloro aqui e entra um cloro aqui. Morreu, tá pronto. Só isso. Fizemos uma cloração. De boa. E aqui embaixo? Ó, aqui embaixo vai acontecer igual em cima. Tem até um caso aqui, né? Porque não vai rolar aqui, essas duplas vai cada uma por uma ponta, mas no geral, se ninguém avisar nada, esse bromo vai entrar aqui em todas. Vamos quebrar. Eu não tenho duas pis, ó. Uma pi e uma pi. Vão quebrar as duas. Então vamos quebrar as duas aqui. Entrou um bromo aqui. Entrou um bromo aqui. Entrou um bromo aqui
e entrou um outro bromo aqui, ó. 2 ligações π, 2 mols de bromo. Tá lá. Viu que bonito? Entraram os dois ali. Ah, não, mas tinha uma ressalva aí, vai para ponta, outra dupla, elas vão fazer uma ressonância. Ninguém falou nada, você vai fazer isso daqui, porque foram 2 mols. Vale uma ressalva muito importante. O Br2, o bromo molecular, ele é um líquido vermelho. Ele é até muito melhor de se trabalhar no laboratório que o cloro, né? O Cl2 ele é um gás. Eu não estou falando daquele cloro de limpeza que a gente usa em casa. É o cloro Cl2, ele é um gás esverdeado. Trabalhar com cloro é meio chato, você vai ter que gerar ele no Erlenmeyer, pega ali, joga ali no balãozinho, vai ter que ficar borbulhando cloro, é mais complicado. Com bromo é muito mais simples, ele é um líquido vermelho lindo, você joga ele ali e acabou. Né? E vai só deixar lá em refluxo no balão, tudo mais lindo. Bom, por que eu estou falando isso? O bromo, ele é um líquido vermelho, como eu falei há pouco. E ele é usado como teste. Você já deve ter ouvido falar, quem está resolvendo questão aí, teste do bromo, ou vai ouvir falar com certeza. E às vezes passa batido como se fosse um assunto lá da frente, mas isso aqui é um assunto aqui da agora, para a gente discutir agora. O que acontece? Normalmente esses hidrocarbonetos duplos aqui eles são incolores. Aí imagina que você tem ele lá na forma líquida, está lá num tubinho de ensaio, qualquer coisa do gênero, e você, eu não sei que, eu sei que é um hidrocarboneto. Aí você pode fazer um teste nele. Como assim um teste? Você não conhece que tipo de hidrocarboneto, pode ser um alcano, um alceno, um ciclano, um cicleno. E o bromo, ele serve para saber se ali tinha dupla ou não. Então o teste do bromo, ele serve para descobrir insaturações. Como assim? Imagina que você tem esse cara aqui, né? Esse aqui é o pente 1,3 de eno. Tem esse cara aqui, mas você não sabe que é ele. Aí você está no tubinho de ensaio, aí você pinga umas gotinhas ali de bromo e espera um pouquinho. Se aquele vermelho do bromo desaparecer, significa que ele reagiu, porque esse haleto aqui que vai formar também é incolor. Ou seja, deu positivo para o teste do bromo. Significa que seu composto tem dupla. Agora, você pegou um outro hidrocarboneto ali, um hexano, por exemplo, um ciclohexano, e você não tem conhecimento dele, você pinga umas gotinhas de bromo e o vermelho persistiu, significa que deu negativo para o teste do bromo, que aquele cara não tem dupla ou tripla ligação. Então fique esperto nisso aí, que às vezes é uma questão super simples. Hoje em dia eles estão focando muito mais ou num produto, ou numa situação, do que você montar a reação propriamente dita, isso inclusive para questões específicas também. Então aqui eu estou discutindo halogenação e hidrogenação. Pode ter adição eletrofílica com outras espécies? Pode. Aqui eu estou vendo que tem um hidrácido. Então, ó, adição de hidrácido, que são aqueles ácidos sem oxigênio. HCl, HBr, HI, HCN, H2S. É mais comum HCl, HBr, tá? Nesse caso aqui. Aí você pensa, ué, tem 2 caras aqui, eu vou quebrar aqui, eu tenho um eteno, quebrou a dupla ligação, ficou assim o carbono capenga, vai entrar um H de um lado e um Cl do outro. Ótimo, não mudou nada, né? Se fosse HBr, ia ser um H, um BR. Agora, que se eu tivesse colocado o Cl aqui, o H aqui, como só tem 2 carbonos, tanto faz. O que interessa, gente, eu já vi gente errando isso. Eu estou quebrando a dupla, você vai botar um em cada um do quebrado. Você não pode jogar os 2 no mesmo carbono, senão você vai ter um carbono com mais ligações do que deveria. Tudo bem? Então tá. Então, ó, esse daqui entrou um H num lado e Cl do outro, sem preocupação. Agora olha esse de baixo. Vamos só quebrar essa primeira π aqui e vai acontecer um negócio meio esquisito. Como assim um negócio meio esquisito? Aqui tem um H e um H. Eu tenho um HCl para entrar. Se eu pôr o H no primeiro e o Cl no segundo, eu vou ter o 2-cloro-butano. Se eu colocar o cloro no primeiro e o hidrogênio no segundo, eu vou ter um cloro-butano. São compostos diferentes. Então, não é de qualquer jeito. Existe uma regra. O químico russo Markovnikov, ele estabeleceu uma regra, uma lei química que funciona, que é uma beleza, né? Como é que funciona essa lei? Está aqui escrita do lado. O elemento mais eletronegativo, ele vai entrar num carbono que tem menos hidrogênio. Então, por exemplo, você tem um H e o Cl para entrar. O mais eletronegativo é o cloro. Então, o cloro vai entrar aqui nesse segundo e o hidrogênio vai entrar no primeiro. Então, essa é a regra correta.
Só que a gente é brasileiro, né? O brasileiro ele já vai dar aquela aproximada bonita e acaba estabelecendo a regra assim, ó. H entra onde tem mais H. Acabou, resolve, ó. H entra onde houver mais H e resolve a nossa vida. Olha só, esse carbono aqui não tem mais Hs? Então vê aqui, ó. H entrou aqui, o Cl entra aqui. Mesma coisa, vai funcionar a regra do Markov-Nikov. Agora, ó, eu tô quebrando essa dupla aqui. Você não vai colocar o hidrogênio lá do outro lado, não, hein? Só pode mexer onde quebrou a pi. Senão vem um cidadão, sempre vem um cidadão, né? Aqui tem 3, eu vou botar aqui. Cara, o carbono fica com 5 ligações, faz isso não. Então você só pode botar justamente onde quebrou. Pode usar a regrinha assim, eu deixo, não tem problema nenhum. A regra certa é essa aqui, né? Do mais eletronegativo e tal. Beleza? Regra do Markov-Nikov, ela é absoluta? Não, tem sempre uma situação onde ela não vai funcionar. Então, é a regra anti-Markov-Nikov, o efeito Karash. O efeito Karash diz o seguinte: o elemento mais eletronegativo entra no carbono da dupla, mais, aí eu vou trocar aqui, ó, mais hidrogenado. Aí você, pô, mas é o contrário. É por isso que chama-se anti-Markov-Nikov. Só que essa regra, ela tem umas restrições que eu vou colocar aqui agora. Quais as restrições? Primeiro, o meio tem que ter peróxido. Tá aqui o peróxido, anunciado. Ah, mas se não tiver, aí é normal. E tem outra, só funciona também se for com HBr. Porque se for com HCl, eu já vi gente fazendo com HCl, não rola. É muito específico o efeito Karash. Já tem um tempo que eu não vejo cair em prova de vestibular assim, nenhuma. Sempre cai Markov-Nikov, mas todos os livros têm, nenhum livro corta isso, então eu fico até preocupado de não falar no efeito Karash. Aqui no Brasil, para ensino médio, a gente fica muito preocupado no vestibular com o efeito Karash. Eu digo que o efeito Karash faltou, só ter a ressalva ali, tinha que ser na sexta-feira de lua cheia, né? Porque é muito específico, né? Aí vai acontecer justamente o contrário aqui, ó. Então, o esperado seria ó, CH, CH2, CH3. Então, o H entra onde tem mais H? Seria essa regra de Markov-Nikov, mas esse é o contrário, o H vai entrar aqui e o BR vai entrar no primeiro, pronto. Esse é o Markov-Nikov que vai acontecer só nessas condições, beleza? No geral, a gente vai usar Markov-Nikov para todo mundo, aí o russo bacana. Para a gente fechar a adição eletrofílica, eu vou fazer agora a reação de hidratação. A água vai quebrar assim, ó. Embora a água tenha 3, ser uma molécula triatômica, ela quebra em H+, e OH-. Então, quando entrar aqui, ó, vamos botar aqui os doisinhos com carbono quebrado. Entra o H em um e o OH no outro. Beleza? Mesmo esquema. Aqui não virou um álcool, né? Você percebeu que um alceno se transforma num álcool. Aqui eu já coloquei ela maiorzinha propositalmente. Por quê? Para você gerar aquela dúvida bacana, aquela dúvida saudável. Como que você vai colocar aqui? A hidroxila vai entrar no primeiro ou no segundo? Regra de Markov-Nikov. H entra onde tem mais H e vai entrar aqui preferencialmente. Agora vamos lá, isso aqui é reação orgânica. Você está lá, se tornou um excelente químico orgânico, está lá na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pô, vice-deus, está lá fazendo tudo, né? Bonitão. Aí você está no laboratório fazendo uma reação dessa, aí você vai olhar no seu produto. Ali você tem o butano 2-ol, né? Um centro quiral lindo. Só que vai ter lá também um pouco de butão-ol, né? Acontece. Reação orgânica é isso. Às vezes você tem um pouquinho do cara ali, o indesejado. Aqui no Markov-Nikov, quando eu falo que ele vai funcionar, isso sempre a gente comenta como um produto majoritário. Podem gerar subprodutos. O subproduto vai ser ele entrando em outro canto, infelizmente. Tá? Mas a gente sempre pensa no produto majoritário. Às vezes as questões não querem nem o troço completo, ele quer só o finalzinho. Me fala o produto que vai gerar aqui. Tá bom? Fica triste não. E agora, para fechar geral, a reação de adição é a adição nucleofílica. Então a gente teve todas as adições eletrofílicas, agora a adição nucleofílica. Também quebra π. Só que ele vai quebrar π agora da carbonila, né? O oxigênio aqui, ó, puxa esses elétrons, essa ligação aqui vai quebrar. Olha o que vai acontecer, vai ficar bonitão aqui. Esse oxigênio com uma carguinha negativa e, obviamente, esse carbono vai ficar positivo, né? Que teve uma cisão heterolítica que eu falei lá no primeiro slide, né? Então esse cara ficou positivo, tá esse H aqui e agora.
Bom, eu tenho o H e o CN. Por que você quebrou assim? Porque esse aqui é um hidrácido, né? O hidrácido ele vai quebrar sempre o H e o radical do ácido, o ânion do ácido. Como é que eu vou saber quem vai entrar em que lugar? Gente, esse cara não é um negativo? Ele vai entrar no positivo. Ele entrou aqui e desse lado aqui entrou o H. Nossa, formou aqui um grupo ciano ligado num carbono que está parecendo um álcool, né? É meio bizarro mesmo. Tudo gira em torno, para a gente falar dessa síntese aqui, a síntese de Grignard. Isso vira e mexe, aparece em prova, embora eu acho também específico, ela vira e mexe, aparece em provas vestibulares de vez em quando aí. A gente tem aqui, ó, o reagente de Grignard. Reagente de Grignard. Estou falando Grignard aqui, que em francês é assim que se pronuncia. Não sei falar francês não, tá? Mas vamos lá. Reagente de Grignard. Qual é a magia que vai acontecer aqui? Primeiro que esse reagente de Grignard é extremamente sensível à água. Então você produz ele na hora, né? Não pode ter água, senão você destrói o seu reagente de Grignard. Esse R aí, ele vai ser uma etila, no máximo uma butila. E nunca é também uma cadeia muito grande, porque fica difícil manter um reagente de Grignard. Esse R aí normalmente tem no máximo 4 carbonos. Mas serve para a gente aumentar essa cadeia aí. Como assim? Bom, o que vai acontecer? Você reparou que aqui é um metal, Mg? Reparou, né? Metal. Aí você viu esse bastão aqui, você, meu Deus, né? Aqui não é nem para ter o bastão, aqui é a carguinha mesmo. Metal fazendo ligação covalente, né? Isso não pode. Só que o magnésio ele já tem uma eletronegatividadezinha ali, né? 1,2, já altinha, né? E o tamanho dele já mais reduzidinho para ser metal. Tanto é que ele forma base fraca. Magnésio, vamos lembrar, berílio, mas berílio então nem se fala. Berílio ele tá ali no metal, mas ele não quer estar ali, né? Se por ele já é quase um ametal, ele faz ligação covalente ali. Então o que vai rolar aqui? Essa ligação aqui vai acabar quebrando. E como o metal ele tem uma eletronegatividade inferior do carbono, acaba formando aqui um carbânion. Isso aqui não vai acontecer todo dia não, tá, gente? Um carbono com carga negativa. Aí vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui em cima, né? Então, vamos quebrar aqui a ligaçãozinha. Quebrou, ó, o O, o H. O R, ele não é um negativo, então ele vai se juntar aqui com o positivo. E esse lado vai formar esse composto estranho aqui, né? Esse troço esquisito, MgCl. Aí acabou. A reação de adição é só essa. Na síntese de Grignard é isso que vai acontecer. No entanto, aqui terminam as reações de adição. No entanto, é só você jogar água que isso aqui já vai dar um outro produto. Só que agora eu já estou falando de uma reação de substituição, que vai ser o assunto da próxima aula. Mas eu preciso falar dela agora para poder terminar a síntese de Grignard, senão ela não tem graça. O que vai acontecer? A água, ela é H+, e OH-. Vai ter uma troca entre eles aqui, ó. Esse cara aqui não é negativo, esse é positivo. Esse grupo aqui, MgCl, vai se juntar com esse OH e vai formar o Mg, OH, Cl. E desse outro lado aqui, H3C, CH2, C. Vou manter esse R aqui. Esse R é alguém grande, comprido. E quem que vai juntar nesse O aqui? Vai ser o H. Ele ficou mais simpático agora. Você pode ver que ele se transformou num álcool. Ele se transformou num álcool. Analisa aqui com o tio Rafael. Essa molécula inicialmente tinha 3 carbonos. A partir de agora ela ganhou mais um carbono, ou 2, ou 3, ou 4. Então isso aqui é uma reação muito útil para síntese orgânica. Você está a fim de pegar uma molécula e aumentar a sua molécula, deixá-la maior. A síntese de Grignard, se você tem um composto carbonilado como esse daqui, ela vai ser muito boa, muito positiva. Para você aumentar, você tem um álcool. E depois você vai ter reação, se você quiser. Você tira essa hidroxila, você transforma ela numa carbonila, ou simplesmente você transforma aí, faz uma dupla, vira um alceno. Então, a gente tem muitas possibilidades, né? A síntese orgânica vai te permitir ter um mínimo controle de uma manipulação para você chegar nas moléculas desejadas. E onde é que isso é interessante? Pô, na farmácia. A gente não tem capacidade ainda, a humanidade ainda não chegou da gente estar modificando assim, eu vou pegar aqui, eu quero que esse cara se ligue nesse, esse cara se ligue nesse, do jeito que eu quero, que está na minha cabeça. O dia que a gente conseguir manipular qualquer molécula, de fazer a ligação que a gente quer, a gente vive para sempre. Pô, eu tô aqui, ó, perdi um braço aqui, vai lá, reconstrói meu braço aí, reconstitui.
só restabelecendo as ligações. Imagina, gente, aí a nanotecnologia, né? Mas por enquanto a gente ainda consegue manipular assim dentro de uma ideia básica alguns fármacos, algumas moléculas para transformar ali uma coisa mais interessante para a gente. Então a adição permite isso aí. Vocês já viram, eu transformei a alcena em álcool. A gente pode botar um cloro onde aqui não tinha. Acabei de mostrar aqui como é que cresce a cadeia. Isso aqui é a micropontinha do iceberg até onde isso aqui vai chegar, tá bom? Então hoje a gente fica aqui nas reações de adição, quebra-pi. Vou colocar só um exemplo final aqui que eu não falei. Eu posso pegar um anel aromático, um benzeno, que na realidade tem 3 duplas, e, por exemplo, hidrogenar para ele virar um ciclohexano? Dá. Só que isso aqui é muito difícil. Tá? Por quê? As duplas aqui não são como essas duplas que a gente quebrou. Aqui está rolando aquela ressonância lá de trás, quando você começa a estudar orgânica. E essa movimentação deixa essas duplas muito estáveis. Ela não vai querer quebrar por qualquer coisa. Então essa reação aqui até rolaria, mas ela seria muito, muito difícil. Tá bom? Fica muito atento a esses casos aqui da hidrogenação. Isso aqui é simples, isso cai demais. A halogenação, que são os que mais aparecem, e essa hidratação. Markov e Nikov também eles gostam. Esse daqui já tem caído muito pouco, até porque, como eu disse a vocês, né, é muito específico. Pessoal, um abraço, até a próxima. Eu sei que a aula hoje foi pesada, mas as outras serão piores. Grande beijo, tchau.